Fala pessoal, eu sou o Ellison do canal Lendo e Aprendendo Livros. Eu tirei aqui mais um momentinho aqui, pessoal, para deixar uma palavra para você nesse momento. E como ser cheio e transbordante do Espírito Santo. Então, a gente vai estar aqui abordando aqui esse tema, como ser cheio e transbordante do Espírito Santo. E a gente vai estar aqui meditando aqui a palavra no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 24. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena oração para que essa palavra venha fixar em uma terra boa, que essa palavra venha mudar a sua história, venha abençoar a sua vida, que ela venha fazer um efeito na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Antes de eu começar a orar, você que não é inscrito, inscreva, aperta o sininho, compartilha a palavra de Deus. A gente tem aí vídeo evangelizando aí, então nós queremos que essa palavra chegue ao mundo inteiro. E para ela chegar ao mundo inteiro, depende de você que está nos assistindo. Eu estou aqui fazendo a minha parte, deixando a palavra para você, a palavra aqui de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida. Então eu conto com você também para ajudar a compartilhar essa palavra de Deus, para ajudar a alcançar a vida através da palavra de Deus. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, que essa Tua palavra venha mudar a nossa história, que ela venha fixar em nosso coração, Senhor, que o nosso coração, Senhor Jesus, seja uma terra fértil, uma terra boa, Senhor, aonde essa semente, que é a palavra do Senhor, venha produzir fruto, que essa palavra venha mudar a história dessa pessoa que está assistindo esse vídeo ou vai assistir, no nome do Senhor Jesus, e que essa palavra, Senhor, venha alcançar multidões de pessoas e que ela venha mudar a história de muitas vidas, em nome do Senhor Jesus, e amém, e amém. Gálatas capítulo 5, versículo 16, aonde fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O versículo 6 de Gálatas capítulo 5 diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes expõem-se um ao outro, porque não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a essas secas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus amigos, aqui o tema fala sobre ser cheio e transbordante do Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu te faço nesse dia é: como serei cheio do Espírito Santo? Se você está vazio, você precisa se encher. Mas se você está cheio de muitas coisas, o Espírito Santo não pode estar no lugar que está cheio. Então você precisa se esvaziar de si para que o Espírito Santo te enche e você se transborde da presença do Senhor. Só um exemplo. Se você
estiver com um copo d'água cheio de água, aquela água ali é somente para você. Aquele copo, a água vai manter nele, então ela não, só se você virar o copo. Mas se você começar a encher aquele copo d'água até transbordar, então tudo em volta daquele copo vai ser ali atingido pela água. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você vai se enchendo do Espírito Santo e quando você transborda essa presença gloriosa de Deus, as pessoas em sua volta vão ser tocadas. Só um exemplo para você entender. Quando chega a noite, está tudo apagado e só você tem a luz. Aqueles que estão na escuridão vai ver que existe uma luz. E quando eles enxergar, eles vão encontrar você e vai ver uma luz em você. Por que que ele chegou até você? Porque eles viu uma luz em você. Isso é só um exemplo. Então, quando você é cheio e transbordante do Espírito Santo, a presença de Deus, ela vai impactar outras vidas. Ela vai tocar outras vidas. Para ser cheio tem que estar vazio. Ou tem que se esvaziar para se encher. Como encher o que está cheio? Isso é a referência que eu te dei. Se você está cheio de coisas da carne, como diz aqui em Gálatas capítulo 5, não tem como o Espírito Santo fazer você transbordar da presença de Deus. Porque a carne e o Espírito, eles não combinam junto. As vontades da carne e a vontade do Espírito não fica juntos. Não tem como você fazer as vontades da carne e ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e fazer as vontades da carne. Só um exemplo. Não tem como a escuridão se manter escuridão no lugar que tem luz. Só para você entender. Só para você entender. Então, por isso que nós temos que nos esvaziar. Se estamos cheios das vontades da carne, que é os nossos desejos, eu estou dizendo daquelas vontades que é ao contrário da palavra de Deus, que é contra aqui a vontade de Deus. Como diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediz, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos diz, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só para você ver, além de você não ter a presença do Espírito Santo e nem estar cheio, nem transbordante dessa glória, dessa presença de Deus, você também não poderá herdar o reino do céu. Isso é a palavra de Deus que está dizendo em Gálatas capítulo 5. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus. Você pode conferir aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 20, 21. 19, 20, 21 de Gálatas capítulo 5. Se está cheio do Espírito Santo e enche mais, você vai transbordar e isso vai impactar outras vidas. É a comparação que eu fiz para você da água. Se você tem um copo cheio de água, aquela água ela não vai fazer efeito fora do copo. Ela só vai ter um significado dentro do copo.
Mas se você enche o copo e até transbordar, aquela água vai fazer um efeito colateral em volta ali do copo. Se estiver mais copo, ela vai ali atingir aqueles outros copos. Só para você ver, só uma didática aqui para você entender. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e que nós enche mais e transborde essa presença, as outras pessoas que estão em nossa volta vão ser tocadas de alguma forma. Um dia eu estava no meu trabalho e uma pessoa olhou para mim e falou assim: "Não, o teu rosto está brilhando, o que é isso?" E eu falei: "Glória a Deus, que maravilha!" É a presença de Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo e se enche mais, você vai transbordar e vai impactar outras vidas. Mas se você está cheio das vontades da carne, isso vai destruir, te destruir e destruir outras pessoas. Vamos ler aqui João 3, versículo 6, para a gente entender aqui um pouco. Só para a gente entender. João capítulo 3, versículo 6 diz: "O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito." Então não tem como você fazer as vontades da carne e dizer que está cheio do Espírito Santo. Não tem como você dizer que está cheio do Espírito Santo e fazer as vontades da carne. Não se bate bem. Não se bate bem. Não dá certo. Então, ou você se esvazia das vontades da carne, para que o Espírito Santo te enche, você se enche dele, e ele te enche da presença gloriosa de Deus, ou você continue nas práticas das vontades da carne, mas sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. Se você disser que você tem a presença do Espírito Santo, praticando essas coisas que a Bíblia diz aqui, que é contra a vontade do Espírito, aí você vai estar contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então vamos voltar aqui para Gálatas capítulo 5. O ponto A, aqui a letra A do ponto 1 aqui que a gente estava. O que você alimenta mais é o que domina você. Se você alimenta mais as vontades da carne, é elas que vai dominar você. Mas se você enche mais do Espírito Santo, é Ele que vai dominar você. Você será dominado pela presença gloriosa de Deus. Amados, isso é em todo sentido. Quando você começa a se viciar em alguma coisa, exemplo, quando você se vicia com refrigerante, você só sente vontade de tomar refrigerante. Isso é natural do homem. Então, você é dominado pelo refrigerante. Ou café, um exemplo. Se você gosta muito de café e se vicia em café, você deseja tomar café. Você é dominado pelo café. Mas se você enche da presença do Espírito Santo, é Ele que domina você e você vai desejar o que o Espírito Santo deseja, que é as vontades de Deus, que é o querer de Deus. Então, a letra B, o que domina você é o que vai te edificar ou destruir. Então, primeiro, você vai ter um domínio. Aquele domínio é que vai destinar a sua edificação ou a sua destruição. O terceiro ponto aqui, para ser cheio e transbordante do Espírito Santo, é preciso fazer isso aqui todos os dias. Efésios 6, 18. Então eu vou ler aqui para vocês verem.
Efésios capítulo 6, versículo 18. Como ser cheio e transbordante do Espírito Santo. É preciso fazer isso aqui todos os dias. É preciso você fazer o que Efésios capítulo 6, versículo 18 diz. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você tem que estar em oração, em todo tempo, orando em todo tempo. E você precisa estar suplicando no Espírito, você precisa estar vigiando, e você precisa estar perseverante. E além disso, você precisa orar para todos os santos. Amados, tem uma reflexão. Eu peguei essa reflexão do nosso pastor Antônio Júnior, um homem muito abençoado de Deus. Assisto os vídeos dele aí no canal. Sou inscrito no canal dele, minha esposa, a maioria da minha família que eu vou conhecendo é uma pessoa que a gente tem que seguir porque fala a verdade de Deus. E eu peguei essa reflexão no site lá onde que estava o pastor Antônio Júnior. Só para vocês verem, não sei se está dando para ler aí. Vou ler aqui bem rápido essa reflexão, só para você entender. Ao final da escola dominical, 3 adolescentes queriam entender melhor a mensagem daquela aula e abordar o pastor responsável pelos jovens da igreja. O pastor então sorriu para aqueles 3 jovens e diz: vamos fazer o seguinte, vamos até o depósito da areia para buscar uma peneira. Depois quero que vocês vão até o rio e enchem esta peneira com água. Quando conseguir, vocês terão a resposta. Duvidosos, eles questionaram o pastor: peneira? Rio? O que você quer com isso, pastor? Você só pode estar brincando, né? Apenas faça o que eu digo, diz o pastor. Os jovens continuaram incrédulos, mas foram até o rio e ficavam próximo à igreja. Lá eles tentaram diversas vezes, mas não conseguiram pensar em alguma maneira de encher a peneira d'água. Então 2 deles disseram: pastor está doido, vamos embora, senão passaremos a tarde inteira aqui tentando encher essa peneira. Um dos adolescentes, porém, discordou, decidiu insistir. Não vou de jeito nenhum. O pastor nos desafiou. Eu não quero voltar para a igreja sem uma resposta. Quero saber como as pessoas podem ficar cheias do Espírito Santo. Então ele ficou elaborando uma estratégia para conseguir encher aquela peneira com água, enquanto os 2 amigos dele foram embora para casa. Hora mais tarde o pastor foi até a margem do rio e encontrou aquele jovem lá. Ele mergulhava a peneira e levantava várias vezes. Ao ver o pastor, o adolescente falou com um semblante muito triste: ah, pastor, quando eu coloco a peneira na água, presta atenção. Ah, pastor, quando eu coloco a peneira na água, ela até fica cheia, mas quando eu tiro, ela esvazia. É impossível mantê-la cheia. Não dá. Com o mesmo sorriso de horas atrás, o pastor diz àquele rapaz: pronto, você encontrou a resposta. Você só conseguirá manter a peneira cheia quando permanecer com ela mergulhada na água. Você só vai conseguir ser cheio do Espírito Santo quando você estiver mergulhado nele. Então mergulhe, mas como eu vou mergulhar? Eu já acabei de ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Aqui está o manual espiritual, a instrução que nós necessitamos para ser cheio e transbordante dessa presença gloriosa do Espírito Santo. Então, agora você sabe como ser cheio do Espírito Santo, ser transportante dessa presença gloriosa. Então, agora você só precisa
compartilhar essa mensagem que eu acabei de deixar com você para que outras vidas sejam alcançadas. Mas não se esqueça de inscrever, apertar o sininho e deixar seu like aí. E que Deus abençoe você. Até a próxima em nome do Senhor.